No vídeo de hoje você vai acompanhar o início da nova série de mensagens da IBB, Peregrinos, e esse é o mês da juventude, então todo mês nós teremos uma mensagem voltada para essa temática, Peregrinos. Nessa primeira mensagem nós falamos em especial sobre o peregrino e características da palavra de Deus que nos informam, nos falam, nos instruem como um peregrino deve viver. Acompanhe essa mensagem e seja abençoado. E a temática de hoje, para iniciarmos a nossa série de mensagens peregrinos, é justamente sobre sermos peregrinos celestiais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. O texto também vai ser projetado, mas quero te encorajar a estar com a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler ali a partir do versículo 17. O pastor Marcos hoje já leu alguns trechos desse capítulo de Filipenses, capítulo 3, e nós vamos então dar sequência, olhando para a nossa caminhada, para a nossa vida, e nós vamos ler juntos ali a partir do versículo 17. Se você puder acompanhar, se você estiver sem a sua Bíblia também vai ser projetado aqui o texto. Diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Esse texto e essa carta que Paulo escreve, ele a direciona para alguns irmãos que estavam em uma colônia romana, em Filipe. E naquela época, estar em uma colônia romana significava viver os princípios de Roma. A mesma coisa de uma determinada proporção diferente, mas ter um passaporte de outra nação te proporciona alguns, entre aspas, privilégios. Então você pode entrar talvez sem um visto, você paga algumas taxas diferentes de um estrangeiro, por exemplo. Assim acontecia aqui, eles estavam em Filipe, mas era uma colônia romana. Então naquela colônia romana, eles vivenciavam valores de Roma. Por mais que não estivessem em Roma, mas em Filipe, em uma colônia romana. Então, provavelmente, a alimentação era parecida com a de Roma, os valores, a maneira de viver a vida era parecido com de uma cidade romana. Parecido com a de Roma. Aqui, quando nós olhamos para esse texto, que o Paulo está nos ensinando, é que nós também temos uma outra cidadania. Nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós, então, decidimos viver com Cristo, João vai dizer que nós somos agora filhos de Deus. Então, nós temos uma outra cidadania, o que Paulo está dizendo aqui. Nós somos agora, cidadão do céu. E quando nós olhamos para esse texto, ser um cidadão do céu, ou ser um peregrino celestial, porque nós ainda estamos aqui na terra, sim ou não? Nós ainda trabalhamos, vivemos, nos relacionamos, vamos à faculdade, à escola, nós ainda vamos à academia, a gente vai fazer cursos, a gente está aqui, estamos vivendo aqui. Mas vivendo aqui, somos peregrinos, e peregrinos celestiais. É por isso que quando nós olhamos para esse texto, existem algumas coisas que nos ajudam a entender como nós devemos viver a nossa vida aqui. Como nós oramos hoje pelas eleições, o pastor Roberto nos conduziu nesse momento, e nós entendemos que como peregrinos celestiais, de passagem por esse tempo, devemos viver de uma determinada maneira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como um peregrino celestial deve viver a sua vida. Como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer a gestão das nossas finanças, como nós devemos fazer a gestão dos nossos relacionamentos, da nossa família, dos nossos filhos, casa, como vive um peregrino celestial. E aí, olhando para esse texto, ele começa dizendo o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Qual é esse padrão? Qual é o padrão de vida de um peregrino celestial? Cristo é o padrão de vida. Se nós olharmos esse capítulo todo,
Se nós olharmos o capítulo 2, por exemplo, de Filipenses, ali no versículo 5, ele vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo. Aqui no versículo 7, ele vai dizer que Paulo dizendo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Se você for lendo do versículo 7 até o versículo 17, Paulo está nos mostrando um padrão de vida, que é Cristo. Cristo deve ser o padrão que um peregrino celestial vive a sua vida. Das ações mais corriqueiras, às ações mais complexas, Cristo deve ser o padrão pelo qual nós vamos guiar a nossa vida. Ontem eu e a Giovana falamos do nosso encontro de jovens casais. Aqui na nossa igreja nós temos encontros para casais de várias faixas etárias de casamento. Até 10 anos de casado, até 20 anos de casado. E nós falamos ontem sobre conversas difíceis no casamento, lá para os jovens casais. Nós estávamos conversando sobre como ter conversas difíceis no casamento. Como se colocar no lugar do outro, para ouvir o problema do outro. Se Cristo não for o nosso padrão, é bem provável que essa conversa difícil vire uma briga. Porque Cristo sendo o nosso padrão, essa conversa difícil vai ser recheada do fruto do Espírito. Se Cristo é o padrão da maneira pela qual eu guio as minhas relações, o meu casamento, essa conversa difícil vai ser recheada de domínio próprio, de paciência, de mansidão, de amabilidade. Se Cristo é o padrão pelo qual eu guio a minha empresa, eu não vou sonegar impostos. Se Cristo é o padrão pelo qual eu, por exemplo, faço o meu voto no dia de hoje, eu vou orar por isso. Eu vou procurar saber quem são os candidatos, eu vou procurar saber plano, eu vou procurar conhecer. Por quê? Porque eu quero fazer algo que seja justo e que abençoe a minha cidade. Se Cristo é o padrão da minha vida, por exemplo, eu vou conduzir os meus estudos com excelência. Por quê? Porque Cristo é o padrão de um peregrino. Não só isso, é interessante porque Paulo vai dizer o seguinte, sigam unidos. O que está escrito na Bíblia aí? Sigam unidos o exemplo de quem que ele está dizendo? Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos. Então, vamos lá, Cristo é o padrão. Mas Paulo está assumindo um lugar de autoridade e de responsabilidade de dizer para aqueles irmãos, olhem para o meu exemplo, porque eu estou seguindo a Cristo. Será que nós temos essa autoridade de dizer para as pessoas que estão à nossa volta, sigam o meu exemplo, porque eu estou seguindo a Cristo? É forte, né? Será que eu posso dizer, sigam os exemplos daqueles outros também que estão seguindo a Cristo? Eu me lembro de uma história, eu era um adolescente, eu sempre fui muito questionador, assim, por que não pode, por que pode, por que não posso, por que eu não posso, e eu bati a boca com o professor na escola, adolescentes não façam isso. Mas eu era muito questionador, eu lembro um dia que minha mãe não deixou eu fazer alguma coisa, enfim, e eu comecei a bater boca com a minha mãe, em um dado momento eu levantei o tom de voz, porque achei que, afinal de contas eu já tinha meus todos 15 anos, e eu levantei o tom de voz, comecei a discutir com a minha mãe, meu pai me chamou num canto, me levou no escritório. Eu lembro daquela conversa assim, com muito temor, assim. E foi uma conversa muito, muito séria, e me marcou, assim. Eu lembro que o pai olhou no meu olho e disse assim, você já me viu alterar o tom de voz com a sua mãe alguma vez nessa casa? Naquela hora eu me desmanchei. E procurei na minha cabeça, ele já deve ter feito em algum momento. Eu vou jogar na cara dele. E fui vasculhando a minha cabeça e não encontrei. E aquilo me marcou profundamente. Porque eu nunca tinha visto meu pai, e nunca vi o meu pai levantar o tom de voz com a minha mãe. Nem na minha casa. Então ele assumiu um lugar de autoridade e responsabilidade de dizer, olhe para mim, porque eu estou seguindo um padrão, que é Cristo. Por isso, ser um peregrino celestial é ter Cristo como padrão, é Cristo que baliza, que ajusta, é Cristo pelo qual nós nos moldamos, mas também é assumir um lugar de olhem para o meu exemplo, porque eu estou olhando para um padrão. Viver discipulado, queridos, nós somos uma igreja discipular. Viver discipulado é isso. É olhar para Cristo, nosso modelo, é olhar para Cristo, nosso padrão, e transbordar essa vida de Cristo que habita em nós sobre o outro.
Discipular os nossos filhos é isso. É ter Cristo como padrão e transbordar Cristo que habita em nós, nos nossos filhos, em discipulado, nos nossos relacionamentos. Por isso, um peregrino celestial não pode ter outra coisa senão Cristo como padrão e assumir esse lugar de responsabilidade. Tanto é que aqui mesmo em Filipenses, capítulo 4, o versículo vai ser projetado, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, se for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor há, se algo excelente, pensem nessas coisas. Um peregrino celestial tem como Cristo como padrão, por exemplo, nos seus pensamentos. Os nossos pensamentos precisam estar onde Cristo está. Colossenses, também vai ser projetado, capítulo 3, versículo 1 e 2. O texto diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ser um peregrino celestial é ter todas as áreas da nossa vida sem esconderijos, sem subterfúgios, sem reservas, expostas a Cristo, entregues a Cristo, renunciadas a Cristo. Porque do contrário, se Cristo não é o padrão pelo qual nós vivenciamos todas as áreas da nossa vida, nós teremos como padrão a terra. O texto, no versículo 18 em diante, ele diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Versículo 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Veja, ser um inimigo da cruz, o que Paulo está dizendo aqui é que se Cristo não é o padrão da minha vida, eu vou viver um outro padrão, o padrão da terra. Se Cristo não é o padrão, então o padrão da terra é o meu padrão de vida, eu vivo provavelmente como um inimigo da cruz. Nós celebramos a ceia do Senhor hoje. A ceia é trazer à memória, é trazer ao nosso coração o sacrifício de Jesus na cruz. E é a cruz do Calvário quem gera salvação em nós, é o sacrifício de Cristo ali. Sem a cruz eu vivo o evangelho do Cristo só o ressurreto. Eu não quero viver a cruz, eu quero viver só a glória. Eu não quero viver a cruz, eu não quero viver o que Jesus disse, por exemplo, em Lucas, sobre o preço do discipulado, que é: se você quiser ser meu discípulo, abandone tudo, renuncie a tudo, negue-se a si mesmo. Eu não quero viver isso, eu quero mais o Jesus da bênção. Eu quero mais o Jesus que me abençoe, que me dê várias coisas, que me faça prosperar. Inimigo da cruz. Um inimigo da cruz. Eu quero o Jesus glorioso sem passar pela cruz. Esse evangelho é quebrado, é incompleto. Mas ele continua dizendo o seguinte, versículo 19, o destino deles é a perdição. Se Cristo não é o meu padrão, eu caminho com a vida de uma determinada maneira que eu terminarei destruído. E aqui falando sobre o juízo, eu terminarei eternamente afastado de Cristo. E ele diz, o Deus deles é o estômago. O estômago aqui é a ideia dos apetites, dos desejos. É a ideia de que se Cristo não é o meu padrão, então os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades são o meu padrão. Ou é o que eu mais quero é o que eu tenho aqui na terra. E ele continua dizendo que eles desejam tudo que é vergonhoso e só pensam nas coisas da terra. É muito sutil a gente cair nesse lugar de ter o nosso estômago como o nosso Deus, ou os nossos apetites e desejos, e só pensar nas coisas da terra. Veja, se eu vou para a faculdade só para ter um diploma como fim em si mesmo, eu só penso nas coisas da terra. Deus tem mais do que só um diploma para a gente na faculdade. Deus tem mais para você no seu trabalho do que só ganhar dinheiro para sustentar sua família. Deus tem mais. Como um peregrino celestial e um cidadão do céu, existe algo muito maior e mais valioso do que só ganhar dinheiro.
ontem eu estava atendendo uma jovem, nós estávamos conversando sobre essa dinâmica de evangelismo. E ela compartilhando sobre o desejo de evangelizar, de compartilhar sobre Jesus, mas como fazer isso? Como que eu faço isso? A gente conversando sobre isso. E eu disse, nós cremos numa evangelização discipuladora. Nós somos uma igreja que vive assim. Eu evangelizo vivendo essa dinâmica discipular. E eu compartilhei com ela, todos os lugares que você for, ore para que o Senhor te mostre. Com quem que eu posso conversar aqui, Senhor? Me dá uma oportunidade. Onde você mais vai todo dia? Eu não estou falando para você pegar agora, ir lá nas eleições, ficar em pé lá na hora da eleição e ficar pregando. Não estou falando sobre isso. Mas onde você vai todo dia que você tem a oportunidade de transbordar a vida, como um peregrino celestial? Há uns meses atrás eu peguei um Uber, a gente começou a conversar. Eu estava vindo almoçar aqui perto da igreja, encontrar os meninos aqui da igreja. E no meio do caminho ele começou a abrir o coração. Eu falei, não é por acaso. Comecei a conversar com ele, a gente começou a conversar, comecei a falar de Jesus. Eu sei que a corrida terminou com ele chorando e a gente orando. Mas talvez se eu estivesse nesse lugar de só pensar nas coisas da terra, cara, eu só quero ir almoçar. Podemos falar de nada não? Talvez em outros lugares, eu compartilhei esses dias também nos jovens, eu gosto de ir na academia, gosto de treinar, essas coisas, enfim. E eu sempre oro, Deus, eu não estou aqui só para isso. Se for, eu sou um miserável, porque nem forte eu vou ficar, né? Então assim... Eu oro por isso, e um dia conversando com um personal e uma personal da academia, ela compartilhou que tinha uma filha adolescente, eu falei que eu era pastor de jovens, e elas estão fazendo Barbaracá há 1 ano já aqui na igreja, na escola de paz. Um outro cara lá da academia, a mesma coisa, conversando, ele falou que já tinha sido de igreja, a gente batendo papo, falei que era pastor, que ele já tinha visto a nossa igreja aqui, e ele já veio algumas vezes aqui na igreja. Por quê? Porque a nossa vida não pode se resumir às coisas da terra. Lá no seu consultório, lá na sua empresa. Ser um peregrino celestial é estar disponível ao Espírito de Deus para não ter como seu Deus os seus apetites, os seus desejos, as suas únicas vontades. Quem tem guiado as nossas escolhas? O padrão de Cristo ou o padrão da terra? E é interessante porque ele diz assim, eles têm orgulho do que é vergonhoso, como se fosse, lá no Mato Grosso do Sul, o pastor Berto falou, eu sou lá do interior, a gente fazia uma piada, acha que é bonito ser feio. É tipo isso, acha que é bonito ser feio. Eles tinham orgulho do que é vergonhoso. Queridos, nós precisamos reavaliar o padrão pelo qual nós temos vivido o nosso dia a dia, porque ser um peregrino celestial é estar aqui. É estar aqui, é ir trabalhar, é ir para a empresa, é ir lá onde você trabalha no fórum, é ir na sua faculdade, é onde você está, no seu consultório, é onde você está. Mas é estar pronto a ser um peregrino celestial, não guiado pelos padrões da terra, não guiado pelos seus desejos. E aí eu consigo agora então estar sensível às pessoas que estão próximas de mim. Estar sensível às pessoas que estão próximas de mim. O texto continua, e ele diz assim, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. De onde esperamos ansiosamente o Salvador. Um peregrino celestial, ele precisa ter na mente, no coração, essa perspectiva de que Cristo voltará. É o que nós celebramos hoje, a ceia do Senhor. O texto de Coríntios vai dizer que nós, sempre que celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos a volta de Cristo. E é interessante, porque não sei se você já ouviu essa piada, mas assim, eu só queria casar antes de Jesus voltar. Sabe aquela? Eu tenho tanta coisa para fazer, Jesus, espera só um pouquinho. Eu ainda quero ver meu filho crescer, eu quero ter filho, eu quero comprar uma casa, o que eu quero fazer? Mas espera só um pouquinho, Jesus, o Senhor voltar. É engraçado, mas é bem triste ao mesmo tempo, porque a gente coloca em perspectiva a vida na terra como mais valiosa do que a eternidade com Cristo. A gente coloca a vida aqui numa balança e fala, eu só queria casar, Jesus, espera um pouquinho. Mas o que Paulo está dizendo é que um peregrino celestial, ele aguarda, ele espera ansiosamente a volta de Cristo. E essa expressão, aguarda ansiosamente, não é como quem tem uma ansiedade de dúvida.
como quem tem uma ansiedade de preocupação, mas é como quem tem uma convicção, uma certeza, porque isso é a fé. Nós cremos na palavra de Deus e Cristo voltará, amém? Cristo voltará e nos levará com Ele eternamente. E isso precisa fazer parte, essa escatologia, isso precisa fazer parte da nossa vida. Se não, se Cristo e esse aguardar ansiosamente a volta de Cristo não faz parte, eu aguardo ansiosamente outras coisas. Essa é a história de eu quero tanto casar antes de Jesus voltar. Eu quero tanto isso, aquilo, coisas terrenas, coisas passageiras, coisas momentâneas. E é interessante porque se nós perdemos isso de perspectiva da vida, nós vivemos preocupados e ansiosos. Nós deixamos de confiar na palavra de Deus. Porque é como algo amarrado. Cristo é o meu padrão, a terra não é o meu padrão, e se Cristo é o meu padrão, então eu aguardo a volta de Cristo com essa confiança. Eu sei que Ele vai cuidar de todas as coisas, amém? Mesmo quando as coisas parecerem descuidadas por nós, ou fora do nosso controle. Eu quero dar um testemunho. Nós temos um jovem da nossa juventude que está passando por um momento bem complicado de saúde. O Evandro está aqui, estava cantando hoje. O filho do Evandro, Julian, está com câncer. Eu não sei se você já conversou com o Evandro, já ouviu o coração dele. Eles estão tristes, preocupados, e é natural. Mas há uma certeza do cuidado de Deus. Há uma certeza do cuidado de Deus. Isso é ter a eternidade em perspectiva. Porque senão é desespero o que sobra. É raiva o que sobra. É ira o que sobra. Se a gente perde perspectiva a eternidade, sobra nada. Não sobra nada. Quando os problemas chegarem à sua porta como um peregrino celestial, ter a eternidade em perspectiva e a volta de Cristo é a confiança que reina. É a paz que excede o entendimento. Como viver em paz tendo a doença à porta? Como viver em paz tendo os problemas no casamento à porta? Como viver em paz tendo Cristo como padrão? Porque Cristo tem para nós uma paz que excede o entendimento. Cristo tem para nós uma certeza e uma confiança que excedem os padrões da terra. É os amigos olharem e dizer, mas como é que você está vivendo assim, tendo isso na sua vida? É porque Cristo é o meu padrão. E aí isso servirá de testemunho. Qual é o padrão pelo qual você tem vivido a sua vida? É Cristo. E essa espera é tão interessante. 1 João capítulo 3, versículo 3, vai ser projetado. Essa espera, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Essa espera, ela gera em nós esse processo de santificação. Enquanto aguardamos o Senhor, enquanto aguardamos a volta de Cristo, nos guiando pelo padrão que é Cristo, vivemos um processo de santificação. Vivemos um processo de deleite no Senhor. É por isso que dizemos, por exemplo, talvez você já tenha até cantado, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata é a junção de duas palavras, Senhor e vem. A palavra em Apocalipse vai dizer que a igreja diz vem, o Espírito diz vem. Então nós não podemos perder perspectiva a eternidade com Cristo e a volta de Cristo. Por isso, iniciando o mês da nossa juventude, falando sobre peregrinos, um peregrino celestial, esse passaporte é só um lembrete, para que você não se esqueça que o padrão pelo qual nós guiamos a nossa vida não pode ser a terra. Não pode ser. Eu não posso mais ir para o trabalho só para ganhar dinheiro. Eu não posso mais achar que eu vou na mesma padaria há 20 anos e Deus não tem nada para ninguém naquela padaria. Percebe como é sutil a gente cair num lugar de eu só vivo para as coisas da terra? Não pode ser, eu estou no mesmo lugar, no mesmo prédio. Eu comprei aquele apartamento há 35 anos atrás e Deus não tem nada para ninguém lá. Deus não quer usar a sua vida para mostrar Cristo para ninguém. Então, se a nossa vida se resume a essa terra,
nós somos os mais miseráveis dos homens. Existem pessoas que estão gritando para ouvir que você tem um padrão que não é a terra, que é Cristo. Que bom que você assistiu essa mensagem, que bom que você chegou até aqui. Nós queremos caminhar com você. E para isso, se você tomou alguma decisão durante essa mensagem, se o Espírito de Deus falou ao seu coração e com isso você tomou uma decisão, nós queremos te acompanhar. Tem um contato aqui na tela. Entre em contato nesse link que está na tela. Nós queremos te acompanhar melhor. Para isso, nós temos pastores, irmãos muito queridos e preciosos que vão falar com você e vão te auxiliar na sua caminhada com Cristo. Deus te abençoe.